Esse podcast surgiu de uma dúvida de uma cliente que está a algumas horas de fuso do Brasil, lá na África. Seu questionamento foi pura e simplesmente: Felipe, até que horas eu posso comprar ou vender ações na bolsa? E essa é uma dúvida muito comum que vamos tratar de esclarecer nesse podcast. Esse é o podcast do Investidor Inteligente. Eu sou Felipe Souza, palestrante e consultor especialista em finanças pessoais e desenvolvimento humano, o expert em finanças e investimentos do Dicas Curtas, e todas as semanas apresento esse podcast procurando te oferecer gratuitamente informações relevantes, orientações e estratégias valiosas que podem te auxiliar na importante tarefa de usar bem o seu dinheiro, de modo que você possa usá-lo bem no presente e investir pensando no futuro, transformando-se cada vez mais em um investidor ainda mais inteligente. Fique por dentro com todas as informações e não perca nenhuma dica. Basta assinar agora gratuitamente esse podcast e acompanhar todas as semanas o Investidor Inteligente do Dicas Curtas. Quer aprender como fazer o seu dinheiro trabalhar para você? Então prepare-se para ficar por dentro das melhores dicas sobre finanças e investimentos. Com você, o Investidor Inteligente, mais um expert do Dicas Curtas. A Bolsa de Valores, assim como qualquer outra empresa, tem horário de funcionamento. Se você ainda não sabe ou não entendeu, a empresa que faz toda a estrutura de gerenciamento das operações de Bolsa de Valores, mercadorias e futuros, além de inúmeros derivativos, é a B3, Brasil Bolsa Balcão, antiga BMF Bovespa. Portanto, por se tratar de uma empresa do setor financeiro que também tem ações cotadas na Bolsa de Valores, atualmente sob o ticker P3SA3, ela tem horários de funcionamento estabelecidos para cada um de seus mercados. Então, não tem como negociar na Bolsa aos finais de semana, muito menos em feriados e nem fora dos horários de negociação, como à noite, por exemplo. Tem horários de funcionamento pré-estabelecidos. Um ponto importante que todo investidor deve observar é que, em relação aos feriados, observa-se os que são nacionais e do estado de São Paulo e da cidade de São Paulo. Se é feriado lá e não é na sua cidade, a bolsa não funciona, valendo o raciocínio inverso. Se na sua cidade pode ser feriado, mas em São Paulo não. Daí a bolsa funciona. Portanto, vale a pena ficar ligado nas informativos que sua corretora costuma enviar por e-mail, informando os horários de funcionamento. Mas e aí, na prática, como que funciona? Normalmente o mercado à vista, ou seja, o mercado em que se negocia ações, opções, fundos de índice e fundos imobiliários, tem sua abertura às 9h30. Nesse momento, os investidores podem colocar no livro de oferta suas ordens de compra e de venda até 9h45. De 9h45 até as 10h, acontece a pré-abertura, em que as ordens que foram colocadas e não foram canceladas anteriormente começam a definir o preço de abertura a partir de um leilão. Concorda comigo que antes das 9 da manhã, ou na noite anterior, ou no final de semana anterior, enquanto a bolsa esteve fechada, muita coisa pode ter acontecido internacionalmente, nacionalmente e no cenário da empresa? Pois bem, não necessariamente a empresa que fechou sua cotação, por exemplo, a R$10, vai abrir no próximo dia útil a R$10. Costuma abrir acima ou abaixo do valor de fechamento, dependendo do que aconteceu e dependendo das expectativas de todos os investidores e traders envolvidos na abertura do pregão. Então, nesses 15 minutinhos, acontece o leilão de abertura. Às 10 horas, o mercado finalmente abre para negociações livres. Se você acompanha algumas empresas, pode perceber que algumas negociações ficam em leilão por mais alguns minutos, em média mais 5 minutos. Mas a partir das 10 horas, as cotações começam a oscilar, dependendo do que aconteceu e das expectativas, oscilações fortes, dependendo do dia, primeiros dias do ano, dias pós-carnaval, véspera de feriado, últimos dias do ano, como Natal e Réveillon, as oscilações podem ser menores. Não é regra, mas nessas épocas costumam ter menos negócios. Daí a negociação segue das 10 até as 16h55, quando acontece o call de fechamento, o leilão para fechar o mercado.
Da mesma forma que acontece das 9h45 até as 10 horas, acontece das 16h55 às 17 horas. As negociações param, os investidores podem colocar ordens de compra e de venda nesse momento, até que se feche a negociação daquele ativo a um preço definido no horário das 17 horas. E de novo, alguns ativos podem demorar um pouco mais para fechar, mas em média não passa de 5 minutos além das 17 horas. Você consegue a tabela detalhada dos horários de negociação dos ativos no site da B3. Você pode acessar o link direto através da transcrição desse podcast no blog do Dicas Curtas. Inclusive, se precisar definir o que é melhor ou não para você, sabe que pode entrar em contato comigo através do meu site www.philipesouza.com.br para marcarmos uma consulta pontual para que eu possa te ajudar a refletir e te apontar os caminhos para tomar decisões melhores. Poxa, o mercado fechou, não tem como mais negociar. Você pode se lamentar. Não, não é verdade. Existe ainda um pequeno horário de negociação extra criado para pessoas que não têm a oportunidade de negociar no horário comercial padrão, das 10 às 17, que é o aftermarket. O aftermarket é um período de negociação extra da Bolsa de Valores, ou seja, existe um período onde você pode negociar mesmo após o encerramento do pregão normal. Sendo assim, você não precisa ficar de fora da Bolsa de Valores e abrir mão de todas as vantagens deste mercado caso você trabalhe durante o dia. Você pode investir, administrar sua carteira pessoalmente e sonhar grande como qualquer outro investidor. Duas vantagens desse horário extra. Primeiro, a oportunidade de investir para aqueles investidores que não conseguem acompanhar o pregão normal. E segundo, a oportunidade dos investidores fazerem ajustes que não conseguiram durante o horário de pregão normal. Como que funciona o aftermarket? Operar através do after não tem nenhum segredo. Funciona praticamente igual ao pregão normal, apenas com algumas ressalvas. O horário extra da B3 funciona muito semelhante ao pregão normal, porém existem algumas restrições. Não são todas as ações que podem ser negociadas neste horário, por exemplo. Embora essas restrições sejam poucas e talvez de pouco impacto nos seus investimentos, é sempre importante conhecer as condições de negociação que o mercado lhe oferece. Vamos então entender quais as diferenças em relação ao pregão normal. No aftermarket são negociados apenas ativos à vista. Não é possível negociar derivativos como opções, por exemplo. Só participam ativos que tenham sido negociados durante o pregão do dia no horário normal. Se não houve negociação de alguma ação de baixíssima liquidez, por exemplo, não será possível negociá-la, comprar ou vender, no aftermarket. As ações negociadas devem também fazer parte de alguma carteira teórica do índice da B3, ou do índice Bovespa, o IBOV, ou do índice Brasil, IBRX100. Existe um limite de oscilação para os ativos negociados, não podendo ultrapassar 2% de oscilação em relação ao encerramento do pregão normal, tanto para alta quanto para queda. Ou seja, se o valor a negociar tiver mais de 2% de diferença do valor de encerramento do pregão, o negócio não será aceito. Também existe um limite máximo de operações por pessoa, não podendo ultrapassar R$ 900 mil por CPF. Você pode consultar mais detalhes técnicos no Manual de Procedimentos Operacionais de Negociação da B3 no link na transcrição desse podcast no blog do Dicas Curtas. Como podemos notar, não são muitas as restrições e então você não precisa se preocupar tanto com elas, pois muito provavelmente elas não terão tanta interferência nos seus investimentos. Essas limitações servem apenas para prevenir que ocorram oscilações muito intensas que possam desequilibrar o mercado de ações. Imagine só o caos se o mercado abrisse o dia com um gap de 10% devido às flutuações do aftermarket. Investidores perderiam fortunas, ordens de stop loss seriam saltadas e de nada adiantariam os mecanismos de proteção que existem na bolsa. Que horas acontecem as negociações no aftermarket? O aftermarket começa logo depois do pregão normal da Bovespa. A sua duração não é muito grande e possui algumas especificidades, por isso é importante conhecê-las para aproveitar de forma efetiva o prazo de negociação. O aftermarket acontece das 17h30 às 18 horas e tem estrutura similar ao pregão regular.
Existe uma fase de pré-abertura que acontece 5 minutos antes do período de negociação. Esse período é reservado para que os investidores possam cancelar ordens realizadas durante o horário regular. Logo em seguida começa a negociação do after. As negociações acontecem das 17h30 até as 17h55 e das 17h55 até as 18 horas acontece o fechamento do aftermarket. Depois desse fechamento, as negociações são reiniciadas somente no próximo dia útil, repetindo-se o processo. Lembrando que, caso o horário do pregão normal seja alterado, o after também pode sofrer alteração. Isso ocorre quando há o horário de verão, para que a diferença no período de negociação aqui no Brasil não fique muito distante do praticado nos Estados Unidos, onde muitas empresas brasileiras também têm ações listadas. Gostou do podcast de hoje? Lembre-se que o podcast do Investidor Inteligente também pode ser um pouco seu. Portanto, curta, comente e compartilhe as publicações do Dicas Curtas nas redes sociais e se você tem alguma sugestão de tema, entre no grupo do Investidor Inteligente no Facebook, dê sua sugestão e assim que couber, devo desenvolver um podcast com o tema que foi sugerido. E claro, se tiver dúvidas, você também pode postar sua pergunta no grupo, pois estarei à disposição para esclarecer todas elas. Fique à vontade para entrar em contato comigo caso precise de ajuda profissional para sua vida financeira e para seus investimentos. Basta acessar meus contatos através do link na descrição do podcast ou acessar meu site www.philipsouza.com.br. Lembre-se de assinar e acompanhar esse podcast através do seu dispositivo Apple ou Android, sendo que você também pode encontrar o Investidor Inteligente no Spotify e no Deezer. Ficamos por aqui e até a próxima semana com mais uma dica para sua vida financeira. Aqui é Felipe Souza, o Investidor Inteligente. Dicas curtas, dicas rápidas e fáceis de consumir.